dia, tudo bem, turma do 7º ano? Vamos para a nossa correção da aula anterior e depois nós iremos falar sobre os seres vivos microscópicos e vírus. Nós estamos vivendo uma situação de uma pandemia, onde o resultado disso tudo foi causado por quem? Por um vírus, não é isso? Então, nós vamos falar sobre o reino das bactérias, estrutura das bactérias, metabolismo das bactérias e a reprodução das mesmas. Logo mais, lá na frente, nós vamos falar sobre os fungos, os vírus, e nós vamos trabalhar com tópicos interessantes para que você possa aprender mais sobre esses seres, tá bom? Mas antes, vamos aqui, para a nossa correção. Se encontra na página 249 e você acompanha comigo a correção. Vou ficar de lado para que você possa acompanhar melhor. Então, nós falamos sobre os mamíferos aquáticos, que são, são muito suscetíveis à mudança do ambiente e às atividades humanas. A pesca de baleias em busca de sua carne tem colocado muitas espécies em risco e extinção. Assinale a sentença que explica corretamente como esses animais respiram, já que vivem na água. A última questão: as baleias respiram por meio de pulmões. Elas sobem, até a superfície da água para respirar. E que medidas são necessárias para proteger as baleias, visto que algumas espécies migram para as áreas tropicais durante esse período reprodutivo? Então, o que você pode ter respondido aí, se tiver com relação ao assunto aqui, a minha resposta não tem problema, tá bom? Mas se fugir um pouco, é melhor que você corrija. Então, que pode ser que a fiscalização e punições mais severas para quem caça esse tipo de animal, prejudica o seu habitat, conscientização de toda a comunidade, principalmente dos pescadores, para que não venham consumirem a carne e outras partes da baleia. Além disso, é preciso evitar o despejo de poluentes no mar, mantendo áreas livres para que esses animais possam se reproduzir, reproduzir seus filhotes e desenvolvê-los. Marcando aqui, a alternativa que completa corretamente a frase. Então, todos os mamíferos possuem glândulas mamárias e se alimentam, e alimentam seus filhotes com leite produzido por elas. Outras características presentes do mamífero é a endometria, a endotermia, que é a presença de pelos na maioria das espécies, as glândulas sebáceas, sudoríferas, as odoríferas, e os cornos, tá sendo? Os cascos, as unhas, as garras, não é isso? Então, a endotermia, tá certo? E essa aqui é a questão correta, tá certo? Vamos lá? Aqui na página 250 você estudou sobre vários seres, sobre vários animais, como peixes, anfíbios, répteis e aves. Então vamos lá, vamos completar. Os peixes apresentam o corpo revestido de escamas, e eles possuem nadadeiras que auxiliam na locomoção, no ambiente aquático. O peixe cartilaginoso e tem também os peixes ósseos, que são os grupos. Característica do corpo deles, são revestidos o corpo formado por tecido cartilaginoso e o corpo revestido, por ósseo, tecido ósseo. E o exemplo é tubarão e tilápia. Anfíbio apresenta o corpo revestido por uma pele fina e úmida, e o grupo deles é os anuros, urodelos e ápodes. Possui também um corpo curto e 4 membros, possui corpo alongado, 4 membros e uma cauda, e não possui membros, no caso dos apódes, tá certo? Dos ápodes, perdão. E o exemplo deles, sapo, salamandra e cobra cega. Os répteis, tá vendo aqui? O grupo deles são os quelônios, juntamente com os crocodilianos escamados. O corpo deles são revestidos e escudos e epidérmicos, mas o corpo dos crocodilianos, eles são revestidos por placas córneas, tá certo? E exemplo deles, tartaruga, jacaré, lagarto. Aves apresentam o corpo revestido por penas. Temos os grupos e possui pés adaptados a empoleirar, tá certo? No caso dos passeriformes, que são os passarinhos.
E os anseriformes, que possuem bico largo, que é no caso das aves, e eles têm 3 dedos úmidos, né, unidos por membranas. E os triginiformes, que possuem cabeça grande, arredondada e pés com garras. Então, que é no caso da coruja, certo? Confirma aí, por favor. E eu tô de lado, tá sendo difícil até para ler aqui a questão. Veja, para você visualizar melhor a resposta, vamos lá? Olha aqui. Os mamíferos apresentam o corpo revestido por pelos, os grupos deles e as características. Uma das características dos marsupiais são apresentados uma bolsa chamada marsúpio, tá certo? Que é no caso do gambá. E com relação regulação térmica, né? Os peixes ectotérmicos, os anfíbios ectotérmicos, os répteis ectotérmicos, aves também endotérmicos e os mamíferos endotérmicos. No caso da respiração dos mamíferos, pulmão, né, que é pulmonar, dos répteis pulmonar, dos anfíbios pele e larval e dos peixes branquial. Veja aqui que embaixo no esquema, ó, nós estamos vendo que é um átrio e do outro lado um ventrículo esquerdo, tá certo? E embaixo nós temos aqui a representação dos peixes, né? Circulação dos peixes. Aqui nós temos o ventrículo direito, tá certo? E aqui a representação dos anfíbios. Corrigindo. Na última página, que foi essa, agora nós vamos falar dos seres vivos, microscópicos e vírus, tá bom? Olhando aqui para esta imagem, abra seu livro, aí você vê, né, uma imagem, né, de um lugar, onde você está vendo aqui, ó, um lago e rodeado por vegetação, né, casas. Vamos lá. Neste lugar onde nós estamos vendo aqui, ó, uma área vegetal, tá certo? Aqui nós estamos vendo que pode ser uma extração também, né? E nós temos pessoas circulando aqui. Nós estamos vendo pistas, né? As rodovias, muitos carros. E aqui os seres, né, estão por toda parte. Nós estamos observando que aqui nós olhamos, geralmente nós encontramos plantas, animais, mas isso porque nós estamos olhando ao olho nu, ou seja, visivelmente você só está vendo o quê? Uma vegetação, um lago, né? O solo, pessoas ao redor, plantas, animais, né? Que provavelmente estão aqui. Mas existem outros seres vivos, né? No meio do ambiente, tão pequenos que nós não conseguimos olhar a olho nu, enxergá-los, né? Então, alguns deles são microscópicos, são seres microscópicos, porque a condição deles só pode ser visto por meio do microscópio. Então, até mesmo no ambiente de condições, né, nas quais as plantas, os animais não conseguem viver, né, como no caso do lago, dessa fotografia, que atinge uma temperatura de 87 graus, certo? Mas aqui dentro tem um ser microscópico, que são as bactérias, de gênero, né, Chinechococos, e elas são, né, aumentadas aqui, ó, nessa relação aqui, 116 mil vezes para que possamos enxergá-las, por ser um ser tão pequeno, né? E essa bactéria que está aqui, ó, representada, ela é responsável por essa parte esverdeada, ó, deste lago. Nós estamos vendo aqui, então essa parte verde aqui todinha é composta por bactérias, tá certo? Por esses seres que estão aqui, né? Então, por isso que ela é chamada de Yellowstones. Então, ela é uma bactéria que está presente neste lago. Então, o que você acha que seria necessário fazer para conseguirmos observar essa bactéria presente aqui? Seria necessário, né, fazer uma busca microscópica, porque dessa forma nós não iríamos enxergar, nem imaginaríamos. E você já ouviu falar em vírus? Nós estamos vivendo essa situação, como eu te falei, e vários outros vírus, né? Ao espirrar, né, a pessoa tossir, espirrar próximo a você, ele está
eliminando do seu corpo e compartilhando com o ambiente vírus, certo? O vírus da gripe. Então, como tem pessoas que têm a imunidade baixa, pode imediatamente, né, se contaminar com o vírus da gripe e outros vírus que nós conhecemos que são gravíssimos. Outra coisa que nós estamos falando aqui, é comum as pessoas, né, associarem bactérias, fungos e doenças. Mas, na sua opinião, eles são sempre prejudiciais aos seres humanos e outros seres vivos? Com certeza, né? Eles são seres que prejudicam. Mas existem aqueles, né, aquelas bactérias que podem auxiliar na composição de alimentos. Nós vamos ver aqui na frente. Então, o reino das bactérias, né? Nós sabemos que tem as bactérias que ajudam e também que atrapalham. Então, no corpo do ser humano, né, outros seres, nós temos outros animais, de outros animais, perdão, das plantas, dos ambientes, alguns alimentos, né, e objetos, como nós estamos vendo aqui, a criança se alimentando de um iogurte, tá certo? Então, é utilizado no nosso cotidiano com uma outra intenção. Então, vamos lá. Lendo a manchete, 49% dos panos de cozinha estão contaminados por bactérias. Como evitá-las, né? Entre as bactérias encontradas no estudo, né, está a Escherichia coli. O que significa isso? É responsável por causar problemas intestinais, infecções urinárias, que é aquela que infecciona o trato urinário e traz aquele ardor, aquela ardência, né? Aquela situação de desconforto quando se encontra em uma infecção urinária. E a questão das dores de barriga, né, constante, intestinal, tudo é causado pela coli, certo? Então, a manchete relata que uma bactéria, né, pode ser encontrada nos panos de cozinha. Onde mais podemos encontrar esses seres? No trato urinário, nós podemos encontrar no intestino, quando se faz um exame, não só no pano de prato, né, em roupas contaminadas que estão próximas ali, objetos de cozinha, bucha, também pode se encontrar. As bactérias são seres formados por uma célula, não é isso? Que geralmente não são observadas a olho nu, nós não podemos enxergar, né, visivelmente, por isso são seres microscópicos. Então, no entanto, algumas delas são capazes de formar colônias, né, ou seja, conjuntos, no caso da bucha de prato, certo? Tem um tempo para usá-las e descartá-las. E formando, né, por várias células, elas podem ser observadas ao olho nu, como eu já disse. Então, observando aqui essa imagem, muitos produtos consumidos pelos seres humanos, né, são produzidos com auxílio de bactérias que podem ajudar na sua composição. E a pele, né, que é um dos tipos de bactéria, que a pele possui vários tipos de bactéria, né, que pode normalmente causar problemas de saúde. E a quantidade de bactérias presente, né, isso na roupa, no tecido, e a maioria desses microscópios, né, que pode causar conveniente, né, pode ser conveniente e causar problemas à vida do ser humano. Muitas delas, né, muitas vezes contribuem para a saúde e para o funcionamento. Então, veja que a criança está tomando um iogurte, né, ingerindo esse iogurte que precisou. Então, com base nesse exemplo aqui, nós podemos perceber que as bactérias estão presentes nos corpos dos seres vivos e em alguns alimentos. E, além disso, também são encontradas em diversos ambientes, né, da Terra, do nosso planeta Terra. Então, veja que algumas espécies de bactérias, elas atuam na decomposição, ou seja, a matéria orgânica, tá vendo? A ave que foi, que morreu, essa ave, vamos supor que ela foi atropelada e ficou ali sobre o solo, então ela vai se decompondo. Então, essas substâncias aqui, que vai ser transformadas, né, são substâncias complexas, simples e que se tornam um ambiente dos seres vivos, né, uma cadeia alimentar, porque quando ela morre, outro ser vem, se alimenta dela e o que sobra, né, vai se decompondo próximo ao vegetal, no solo, que vai servir, né, de processo de decomposição, certinho? Então, quais seriam as consequências para o ambiente caso não ocorresse a decomposição da matéria orgânica? Então, o que seria isso aqui? Nós devemos refletir que a importância dessas bactérias aqui na matéria orgânica para o ambiente, elas podem, né, no caso, são provável que haveria, né, um acúmulo de restos de animais, de plantas,
seria aquele lixão, não é isso? E esses resíduos orgânicos, eles vão interagindo entre outros. Então, além disso aqui, né, ele poderia ocorrer uma falta de nutriente para os seres vivos, para as plantas, o solo, né, que recebe, né, esses nutrientes, e a reciclagem desses nutrientes no ecossistema, né, que ficaria comprometido, certo? Então, a decomposição, de uma certa forma, ao resto, né, que fica, a bactéria vai auxiliar na decomposição do solo para uma nova geração de seres. E aí a estrutura de uma bactéria? Embora participe dos processos complexos do ecossistema, estejam presentes nelas, em diferentes habitats, essas bactérias elas possuem, né, uma estrutura simples, elas são unicelulares e procariontes. E neste caso, elas são formadas apenas por uma célula e não apresentam organelas, tá certo? Nem núcleo delimitados por membranas plasmáticas. Então veja aqui, ó, o esquema dessa bactéria. Então, nós temos aqui, ó, citoplasma, temos membrana plasmática, temos a cápsula, tá vendo? E o ribósomos, e temos aqui os cromossomos da bactéria aqui dentro, né? E esse da parte de fora são os flagelos. Quem são eles aqui? A bactéria que está presente aqui, ó, que está mostrando, ela é produzida, né? Ela é típica de paredes celulares, membrana plasmática, citoplasma e o material genético dela e os ribossomos. Então, alguns casos dessa bactéria, elas podem apresentar uma evolução, um envolto, né, composto principalmente de carboidratos. Então, elas são denominadas como cápsulas de estrutura e locomoção com flagelos. Então, veja que aqui é a parte do DNA dela, né, que são os cromossomos. Essa parte aqui, ó, atua na síntese, na proteção, né, de proteínas, na liberação de proteínas. Citoplasma aqui dentro, essa camada, e membrana plasmática, essa outra parte amarela aqui, ó, laranjada aqui, compõe, e a cápsula aqui, essa parte de fora. As paredes, né, celulares, que são a parte que envolve a membrana, contribuindo com a proteção da bactéria. Este é um assunto, né, complexo, onde você tem observado que nesses capítulos nós temos falado muito de criação, de reprodução, do sistema nervoso, respiratório, e não é diferente no caso das bactérias. As bactérias podem ser e apresentar diferentes formatos, né? Onde tem o bacilo, que é um formato alongado, que são as bactérias que podem causar doenças como pneumonia, febre bacteriana, sinusite, bronquite, otite, entendeu? É este tipo aqui, ó, o bacilo. Já o vibrião é um formato semelhante a uma vírgula, por isso ele se chama víbrio, né? Aproximadamente aqui, você tá vendo, são 1000 vezes, né, o aumento do seu tamanho. Então essa é o que causa a cólera, a doença chamada cólera. E o coco, né, que é célula com formato esférico, que é o lúteus, que é aproximadamente esse tamanho aqui, foi aumentado 12.230 vezes para você enxergar. Então, encontrada nas mucosas, né, da narina, da boca, e eles são seres que prejudicam a saúde do ser humano. Então, o metabolismo das bactérias. Então, nós estamos vendo que nós temos um iogurte natural. Então, as bactérias não só prejudicam, mas elas auxiliam também na produção, né, de alguns alimentos, como o iogurte natural em casa, né? Marielle ferveu o leite, quem não já fez, não é isso? E esperou esfriar e depois adicionou iogurte, né, um pote de iogurte natural. Então, após 18 horas, ela transformou em uma quantidade maior de iogurte. Então, como você explicaria a produção de iogurte natural como a que Marielle fez? Então, é bem provável, né, que ele adicionou o iogurte natural, né, e as bactérias, né, lácteas, essas bactérias latentes que tem lá dentro do leite, elas foram se desenvolvendo, né, foram fermentando dentro do leite e foi resultando na produção de um iogurte, de um novo iogurte. Então, essas bactérias, elas obtêm energia, nutrientes de formas diferentes, não é isso? Elas trabalham, né, elas desenvolvem de maneiras, né, diferentes. Em relação à obtenção da energia, é necessário o gás, o oxigênio, a realização desse processo. Existem dois grupos, né, de bactérias, aeróbias
e as anaeróbias, tá certo? O que são as bactérias aeróbias? Elas são as que têm presença de oxigênio, né, para obter energia. Já as bactérias anaeróbicas, elas não têm, elas não possuem. Elas só necessitam de gás para obter energia. Então, nesse caso do grupo, aqui no último grupo, existem bactérias que vivem presentes no gás oxigênio e também as bactérias que não existem, certo? Com a presença desse gás. Então, por isso, elas são seres, né, que têm presença de gás e é tóxico. Então, observando aqui a estrutura, né, da fermentação láctea, né, a láctea de um leite, de um iogurte, nós estamos vendo que essa fermentação lática, ela pode fazer parte do metabolismo dessa bactéria, anaeróbias, tá certo? Anaeróbias, que elas possuem glicose quebrada, bactéria, que tá aqui, ó, ela é a bactéria. Aí vem uma glicose quebrada e vem o ácido lático, né? Nesse processo aqui ocorre a liberação dessa energia, aonde é utilizado pelo ser vivo, certo? Então, essa quantidade de energia liberada nesse processo vai fermentar menor e vai liberar, né, a respiração pelas células. Veja outro esquema aqui, outros exemplos de bactérias aeróbias e anaeróbias, que são a bactéria que provoca, né, a tuberculose, que é um exemplo de aeróbia, que é a tuberculose, né, a bactéria que provoca, né, a micobactéria. Ela, através de uma radiografia, você consegue observar que uma pessoa que está com tuberculose, ela apresenta esse tipo de bactéria nos seus pulmões, tá certo? Então, nessa radiografia, a região está afetada por esse tipo de bactéria, por isso está vermelho. Então, as pessoas que têm uma doença como a tuberculose, ela fica totalmente isolada, não pode usar os objetos, né, como talher, copos, pratos, toalhas, sabonetes de outras pessoas, porque o vírus, a bactéria, ela tá viva no corpo e ela pode ser transmitida para outra pessoa. Por isso a pessoa precisa, né, tomar a vacina para evitar. E essa questão é proveniente também de gripe mal curada, como dizem, né, tosse, e aí vai só acumulando e em seguida, né, essa bactéria vai atingindo os pulmões. Então, micro-organismo como Streptococcus, que significa, né, que são utilizados na produção de alimentos, como iogurte. Então, para isso aqui, a energia, né, para obter energia, realiza uma fermentação lática, como você viu no caso do iogurte, aqui na página 254. Nessa produção, a bactéria, né, Streptococcus, ela é desenvolvida e o aumento aproximadamente, só para você ver, só para você ter ideia, aqui dentro do iogurte. Então, mostrando para você as bactérias que estão presentes, ela tem um aumento aqui, ó, de 4.650 vezes para você poder enxergar através, né, dessa imagem. Então, ao estudo, né, das bactérias que acabamos de estudar aqui, elas fazem parte de uma decomposição da matéria orgânica, né, que obtém o seu alimento. Então, você pode observar aqui que nós temos a cianobactéria, tá vendo? Que ela está mostrando aqui, eu estou mostrando para você essa imagem, ela tem 400 vezes, são 400 vezes o aumento, né, original, o aumento normal dela. Então, essa cianobactéria, ela, por exemplo, ela é produzida no corpo, no próprio alimento, por meio de quê? Da fotossíntese. Então, essas bactérias orgânicas, né, esse material orgânico que obtém dentro do alimento, ela é uma substância presente, né, como está presente nas plantas, como produz o seu próprio alimento, e as bactérias que são consideradas, né, produtoras nas cadeias alimentares. Então, se ele precisa, né, no meio da fotossíntese para se reproduzir, então ela utiliza nesse processo o gás, oxigênio, água, energia luminosa para produzir a glicose, que é o açúcar, né, que é um alimento da parte da planta, e o gás oxigênio que é liberado para o ambiente. E agora na questão da reprodução dessas bactérias. Nós estamos vendo aqui que são seres microscópicos, né? Então, a fim de estudar essas bactérias, o que os cientistas fizeram?
Eles geralmente utilizam meios, né, de cultura. O que é isso? Uma coleta para fazer um estudo sobre estes seres. Então, esses meios são formados, né, são formados por diversos componentes que facilitam o crescimento da reprodução da bactéria. Através do microscópio vai aumentar, né, e lá no laboratório vai fazer um estudo que são mantidas em condições, né, que favoreçam a reprodução desses micro-organismos e também obtendo normalmente a temperatura e a renovação, né, atmosférica que são encontrados neles mesmos. Então veja aqui o gráfico que mostra a quantidade de bactéria coli, né, no decorrer do tempo de cultivo. Então, observando o gráfico, nós podemos observar a quantidade de bactéria, né, e o aumento porque essas bactérias foram se reproduzindo. Então, aqui nós temos um gráfico de linhas, tá certo? Quem se lembra? E aqui ele vai mostrando para você de 0, aí ele foi crescendo, evoluindo, chegando a 120, 140, até chegar aqui, ó, 100 e a 200 aqui, ó, por minuto, tá certo? E no número de células, eles reproduziram quase 1.200, tá certo? E veja aqui abaixo como ocorre essa reprodução, de forma assexuada, né, no caso das bactérias. Inicialmente, no cromossomo, aí ela se duplica, vem aqui nas paredes das membranas, certo? Vai dobrando o número, né, dentro da célula e depois ela vai formando dentro da membrana celular uma parede que vai separando as células em 2 comprimentos e cada um contendo o seu cromossomo bacteriano e por fim nós temos aqui a separação do compartimento, né, da separação de uma célula a outra chamada células bacterianas. Nós vamos fazer uma atividade com relação a este assunto, eu vou deixar para vocês lá na plataforma, tá certo? Tudo que nós trabalhamos, falamos e aprendemos um pouquinho sobre o reino das bactérias, a estrutura delas, de que elas é composta, o metabolismo e a reprodução, como nós falamos aqui, que é assexuada, não é isso? O metabolismo delas, como funciona, a estrutura dela, né? Com membrana plasmática, com todas as partes que uma bactéria, né, um ser vivo tem, no caso delas, né, cromossomos, flagelos, e o reino das bactérias, aonde elas atuam e como atuam, tá certo? Beijos e até a próxima!